Hoje, última quarta profética do mês e última mensagem da série Paternidade. O título da mensagem de hoje é: Seja livre do... Por que seja livre do medo? Porque você é filho. Olha para quem está ao teu lado e diga: seja livre do medo, seja livre da angústia, seja livre da ansiedade. Agora fala essa com bastante ênfase: seja livre da comparação. Você é filho, e cada filho foi criado para um propósito específico. É sobre isso. Às vezes, a gente está tão desesperado, tão preocupado em atender padrões, que a gente esquece quem a gente é. Às vezes, a gente todo dia precisa olhar quem a gente se compara. Não é inspirar. Inspiração é saudável. Comparação adoece. Comparação quer matar a sua identidade e quer fazer você matar quem tem identidade. Inspiração agrega valor. Quando eu vejo algo, quando eu vejo alguém, quando eu ouço alguém que me inspira, aquilo agrega valor à minha vida. Mas quando eu me comparo, eu mato algo que Deus criou em mim. Faz sentido, Beto? Eu tento sufocar algo que Deus... E aí eu vou tentar sufocar você também, Beto. Porque eu quero que você seja no padrão do outro que está tendo resultado, está dando certo, que é isso, que é aquilo. Às vezes, a gente precisa fazer o que Jesus mandou lá em Mateus 6,6. Entra no quarto e fecha mais a porta. A igreja tem vivido com muitas agendas, tem muitas coisas, vê muitas coisas. As pessoas estão preocupadas com muitas coisas. E estão esquecendo de fechar a porta. E no íntimo, no secreto, acessar o que o Pai tem para o seu coração. Você nunca vai se decepcionar quando acessar o íntimo do coração de Deus. Pode gerar uma certa insegurança, pode deixar a gente um pouco assustado, e até gera medo. Por isso que eu falei: seja livre do medo. Não é não sinta medo, é seja livre. Quem é livre do medo é quem continua. Pedro, quando Jesus falou que ele ia negá-lo, Pedro, cheio de si, cuidado quando você está muito cheio de você. O diabo gosta de gente assim. Por quê? Gente assim não ouve Jesus. E quando eu falo gente assim, eu não estou falando de a pessoa, eu estou falando do estado que a pessoa está. Ele gosta quando eu estou cheio de mim mesmo. O diabo gosta, porque eu não vou ouvir. Eu tapo os ouvidos e tenho tudo aqui dentro. Não, eu já sei, eu já sei, eu já sei, eu já sei. É o Pedro falando com Jesus. Do Pedro autossuficiente, orgulhoso, prepotente, arrogante, que sabe tudo e não consegue ouvir uma instrução, ele se torna o Pedro que volta a pescar envergonhado, porque olhou nos olhos de Jesus e o negou 3 vezes. O homem que fez tanto por ele olhou nos olhos, negou e ainda praguejou. E agora esse Pedro envergonhado vai pescar. A notícia corre que Jesus ressuscitou. Esse Pedro, antes de pescar, foi ao sepulcro e recebeu a notícia também. Ele vê que o sepulcro está vazio. Ao encontro de anjos anunciando que a coisa foi como deveria ser. Mas o Pedro continua com medo. Ele volta a pescar. Para onde o medo está querendo levar você? Ou talvez de volta para onde? Tem gente que dá algumas voltas na praça chamada Liberdade, e não estou falando da praça ou bairro de uma cidade, e se divertem um pouco livres, e começam a viver, e florescem, e são pessoas maravilhosas, até que o diabo começa a convidá-las, e elas voltam lá para a casa do medo. Pedro, pescador, era um homem realizado, mas não completamente, porque todo menino judeu almejava uma coisa: ser talmidim. O que é o talmidim? É aquele que vai ser escolhido pelo sacerdote para ser discipulado por ele pessoalmente. Ele não vai seguir, ele não vai aprender sobre Deus igual todo mundo aprende no geral. Ele vai conviver com o sacerdote e vai se tornar. Ele está sendo escolhido para um discipulado. Pedro não foi. Os 12 discípulos de Jesus, nenhum deles foi.
as palavras que todo menino judeu mais queria ouvir na vida, e que os pais diziam para os filhos: tomara que o meu filho seja um talmidim. Cresceram até os 12 anos, aprenderam toda a Torá, toda a lei até os 12 anos, e cresceram com responsabilidades, porque se a gente não coloca responsabilidades no mundo, nos filhos, o mundo coloca pecado. Filhos que não recebem dos pais e de Deus responsabilidade, estão envolvidos com o pecado do mundo. Porque não existe vida ociosa no reino de Deus. O reino de Deus não é um reino de ociosidade. O reino de Deus é um reino que tem descanso. E é diferente de ociosidade. Descanso é um direito de quem produz. Ociosidade é quem não produz e só quer ficar à toa. Preciso descansar do quê? Do meu descanso. Porque meu último descanso me deixou cansado. O reino produz. Deus cria por 6 dias e tira um descanso no 7º. Ele produz para depois descansar. E ele produz intensamente, são 6 dias de muito trabalho. E depois chega o dia do descanso. Pedro era um homem, tinha lá os negócios da família, companhia de barcos. Só que a palavra que ele cresceu ouvindo, que era a mais importante da vida dele, ele nunca ouviu. Que era o sacerdote olhar para um jovem judeu e dizer: vem e me segue. Ele não ouviu isso do sacerdote. Mas ele encontra aquele que é o sacerdote dos sacerdotes, que é rei dos reis e senhor dos senhores, o mesmo que está entre nós hoje aqui, para falar aquilo que a gente esperava um dia ouvir de alguém. Jesus está aqui para falar para você sobre o seu valor, sobre a sua importância, sobre os passos que Ele quer que você siga, e eu quero seguir. E Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, ele não chama pelo nome, ele diz: vem, me segue. Ele olha para mais um e diz: vem, me segue, vem, me segue, vem, me segue, vem, me segue. Amém, Jesus, amém, eu vou te seguir. Pedro Genes começa a viver por 3 anos um sonho além do que ele imaginou, porque ele só esperava o vem, me segue e um discipulado com o sacerdote. Mas ele está sendo discipulado, Beto, pelo próprio Deus em pessoa. Deus desceu em carne para discipular o Pedro, e eu acredito que Deus também está me discipulando pessoalmente. Mais alguém? E a gente devia dar muito valor a isso, e não tentar fazer com que a igreja atinja os padrões do mundo. É o contrário. Só que o Pedro erra, irmão Ricardo, porque ele cheio de si diz para Jesus que nunca, ao invés de dizer me ensina, o discípulo tem que ter humildade para aprender. Orgulho, arrogância e soberba não cabem em um discípulo bem-sucedido, abençoado. Um discípulo de Cristo, um discípulo na igreja, uma discípula bem-sucedido, tem que descartar o orgulho, a soberba e o eu sei demais. Troque o eu sei pelo eu quero aprender. Troque o eu sei pelo me ensina. Jesus chega aqui, imagina, Beto, Jesus vem pessoalmente aqui e fala: eu vou ensinar uma coisa para vocês. Eu vou ensinar vocês a fazer uma oração, que é um modelo de oração. Jesus nem precisa que essa eu já aprendi, é o Pai Nosso, pode ir embora. Você ia fazer isso com Jesus? Alguém ia fazer isso com Jesus? Hein? Mas a gente faz. Quando a gente se fecha para o conhecimento, para uma informação, para o aprendizado. Porque a gente já sabe. A gente já sabe. E muitas vezes Jesus veio, João, querendo ensinar. E ele diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Não é só quem tem ouvidos, é quem tem ouvidos com disposição para ouvir, com amor para ouvir, com boa vontade para ouvir. Esse Pedro, envergonhado, conhecedor da ressurreição de Jesus, já é inegável que Jesus ressuscitou, ele volta a pescar. Ele volta. Não diferente da gente que às vezes volta a pescar. Velhos pecados, velhos traumas, velhas dores, velhas raízes de amargura. Ontem eu falava com o Zé Paulo que eu estava preocupado com uma pessoa. Falei: estou sentindo falta de uma pessoa. Assim, assim, assim. E preocupado em oração. Hoje a gente recebe mensagem de um familiar dessa pessoa. Olha, essa pessoa foi muito ferida no passado, e essa pessoa de vez em quando sente algumas dores. Eu comecei a ministrar, nem lembrava disso. Aí vai vindo. Porque o diabo sempre vai nos encorajar a pescar o nosso passado.
Se você viver pescando o seu passado, seu futuro será uma tragédia, tá? Que isso, pastor? Experimenta dirigir olhando para trás. Vai dar certo? Vai acontecer o quê? Um acidente, uma tragédia. Para de dirigir olhando para trás. A gente é bom, e está certo, em corrigir quem usa o celular ao volante. Mas a gente é rigoroso para ver como a gente está dirigindo a nossa vida olhando para trás? É o mesmo rigor? Não, porque lá atrás fizeram isso comigo, porque lá atrás eu passei por aquilo, porque lá atrás, porque lá atrás, porque lá atrás. Chega! Chega! Como não está mais na época de falar feliz ano novo, tem gente que já se sentiu confortável para voltar lá para o passado. Passou uma semana, 10 dias, 15 dias falando novidade, ano novo, é tudo novo, é tudo novo. Já passou, a pessoa voltou lá para o passado. Ainda voltou 10 anos para trás. E está esperando Deus fazer alguma coisa. E está esperando os outros fazerem alguma coisa. Você é filho. Seja livre do medo. Seja livre da comparação. Seja livre do ódio, da amargura, do ressentimento, do rancor, da contaminação. Você é filho, você é filha. Olha para frente, porque tem uma vida preparada por Deus e tem uma eternidade na qual quem está construindo casa para mim e para você não é a empreiteira ou a construtora mais famosa do Brasil ou do mundo, é simplesmente Jesus Cristo, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele escreveu, ele falou, João registrou e eu creio. Ele falou: eu vou na frente preparar morada para vocês. Avisa o Rogério lá que eu vou preparar uma casa para ele, e o Rogério crê nisso. Se você não crê, tudo bem, eu creio. Eu valorizo o que Ele está construindo para mim. Por isso eu não vou negar o meu Jesus, pescando as obras do diabo do passado. Isso é uma desonra muito grande para Jesus. Ele está lá, é só para entender, tá? Ele está lá, rebocando as paredes da minha casa, e eu estou falando do que o diabo fez na minha vida em 1900 e bolinha. Vai dizer: até quando eu vou ter que aguentar esse chato? Estou arrumando a casa dele, para ele morar. E ele só fica falando o que fizeram com ele em 1800. Quem entende o que eu estou falando aqui? Deus já começou a falar com muita gente hoje aqui. Esses dias Deus tem falado comigo sobre libertação. E libertação é diferente de exorcismo. Exorcizar uma pessoa, você ora, a pessoa pode estar possuída, naquela hora o demônio sai. Libertar é realmente fazer aquela pessoa livre para nunca mais voltar a ser escravizada. Jesus falou que veio nos libertar e não exorcizar. Hoje, lendo Provérbios 28, diz assim que quem vivia no pecado deve confessar e deixar para alcançar a misericórdia. Não adianta confessar que falou mal dos outros e já está se preparando para falar mal do próximo. Continua nas mãos do diabo. Tem que deixar. Não adianta confessar que um dia traiu e está se preparando para trair de novo. Continua nas mãos do diabo. Tem que deixar. Não adianta confessar que foi desrespeitoso, que desonrou, mas dentro de si já está doido de fazer de novo. É confessar e quem confessa e abandona alcança a misericórdia. E aí o texto vai dizer que ainda prospera. Quem não faz isso está sempre igual o cachorro correndo atrás do rabo. A vida é um caos. Nada que faz dar certo, não anda, não sai do lugar. Aí a pessoa olha e fala assim: você está com a vida igual a minha, está feliz, cheio de expectativa? Fala: porque eu sou livre. Aos olhos humanos a nossa vida pode estar igualzinho, eu e a gente podemos estar vivendo igualzinho. Mas um pode estar num espírito, o outro no outro. Um está leve, livre, feliz, cheio de fé e expectativa. O outro talvez esteja arrastando uma âncora, um fardo. Os dias são iguais, o dinheiro que entra é igual, a saúde está igual, a família está igual, mas o estado de espírito é diferente, é nítido. Quem já percebeu isso? E às vezes você olha alguém que tinha muito mais motivo para estar jogado, e a pessoa está vibrando, está vivendo. Olha para quem está do teu lado e diga: Deus te chamou para viver, não para sobreviver. Provérbios 28, eu quero ler no meio da revista e corrigida. Verso 1, está escrito assim, ó:
fogem quem? Os ímpios, sem que quem? Ninguém os persiga. Mas qualquer justo. Qualquer justo pode ser pastor? Não pode? Vocês excluíram os pastores agora. Qualquer justo pode ser pastor? Pode ser o novo convertido que entrou ali agora. Pode ser alguém que acabou de entregar a vida para Jesus, estava numa vida toda destruída, num pecado, mas agora confessou, arrependeu, largou tudo e quer Jesus. Pode ser? Qualquer justo. O que todo mundo aplaude, o que ninguém reconhece, o que tem muito dinheiro, o que não tem muito dinheiro, o que está mais saudável fisicamente, o que está menos saudável. Pode ser? Qualquer justo. Está como? Igual a quem? O filho do leão. O filho do leão olha na selva e diz assim: eu sou filho do rei. E o filho de Deus fica mendigando, fazendo cara de coitado para ver se alguém tem dó e paga uma coxinha no final do culto. Eu imagino como é que Deus olha para essa postura. O filho do leão diz: tranquilo, papai e mamãe dominam tudo aqui. Se houver fome na floresta, vai morrer um monte de bicho. Eu não morro. Eu não. Sabe aquela história da menininha no avião, da turbulência? Até falei esses dias, aquele exemplo, é mais ou menos isso. Para quem não sabe, ou para refrescar a memória de alguém, aquela turbulência, um monte de gente desesperada e tal. A irmã Cida não está aqui, que pena poder falar dela. Nem todos estavam com uma Cida apta para voar e tal. Mas a irmã Cida que está em casa, apta, muito apta. Excelente companhia, não dá trabalho, de boa. Nossa, ó, pensa. Pode viajar muitas vezes comigo, Mancida, quantas vezes quiser. E o pessoal desesperado, e a menininha tranquila, e o pessoal desesperado, daqui a pouco alguém olha e fala: menina, você não está preocupada, você não está desesperada? O avião está balançando, você que vai cair. Ela falou: não vai cair não. Mas como é que você tem tanta confiança? Ela falou: porque eu estou dentro desse avião, e o piloto do avião é meu pai, e ele nunca deixaria um avião cair comigo dentro. Essa é filha do rei. Essa é filha do rei. Agora a gente está assim: não, mas porque eu não sei o que vai dar errado, ai porque isso aqui não sei o que, ai porque ninguém me ajuda. Filho do rei está confiado. Ele decidiu que a vida dele está nas mãos da pessoa certa, de Deus. A minha vida está na mão da pessoa certa. Mais alguém? Mas e o ímpio? Primeiro vamos entender o que significa ímpio. A gente fala de uma forma bem simplória, que ímpio é aquele que conhece e não pratica, aquele que sabe o que deve fazer e não faz, aquele que nega ou que rejeita. No dicionário, a palavra ímpio vai aparecer como aquele que é desapiedado, desumano, cruel, bárbaro. Aquele que não tem fé ou que tem desprezo pela religião. Significados do dicionário para o ímpio. Você tem fé? Você tem fé que Deus tem o melhor para você? Você tem fé que Deus te ama? Você tem fé que esse ano vai ser uma bênção? Teremos desafios, mas nós veremos Deus presente na nossa vida? Por que você está aqui no culto hoje? Você teve fé para vir. Teve gente que não teve fé para vir. Tem gente que tem fé para assistir uma partida de futebol. Tem disposição para uma festa. Mas não tem fé que um culto pode mudar a sua vida. Que um momento de oração, sozinho, no secreto, no particular, pode mudar a sua vida. Não tem fé que ler a Bíblia todos os dias, e terminar mais um ano dizendo: eu li a Bíblia, vai fazê-lo crescer em conhecimento, mudar o seu estado físico, espiritual e emocional. Muda os três: físico, espiritual e emocional. A Bíblia cuida de tudo. Nós temos fé. Ímpio ainda vai aparecer como derivado do hebraico rasha, que significa perverso ou injusto. Descreve alguém que rejeita conscientemente a Deus. Eu sei o que está escrito, mas isso aí não é para mim. Eu sei o que está escrito, mas não vem com Bíblia para querer justificar. Alguém que rejeita conscientemente a Deus, vivendo em rebelião,
impenitência e desrespeito às leis divinas. Alguém que despreza a palavra de Deus. Ah, é para honrar pai e mãe? Não estou nem aí. É para marido amar a mulher como Cristo amou a igreja? Não trair? Eu não ligo para isso aí, Deus entende as minhas necessidades. É para a mulher sujeitar-se ao marido como ao Senhor, respeitando, honrando, sem trair, sem desonrar. Não, eu não ligo, eu sou assim, é o temperamento que Deus me deu. Não, Deus não deu nada para ninguém sair da palavra dele. Quem deu foi o diabo no meio do caminho. Escolhe que bagagem você vai levar para o final de 2026 e para o resto da vida. A gente tem que parar de apoiar a impiedade no temperamento, no momento, nos traumas do passado, porque não encontrei ainda, eu já li a Bíblia toda, e eu não encontrei ainda na Bíblia um texto que diz assim: se você passou por tais coisas, você pode ser ímpio. Se fizeram isso aqui com você, você pode ser ímpio. Se alguém te feriu, se traíram você, pode ser ímpio. Jenny, se negaram uma bolacha para você, você pode ser ímpio. Alguém já viu isso escrito na Bíblia? Existe uma exceção, né? Se você passou por tal coisa, então você pode ser ímpio. Existe? Então você não tem direito de ser ímpio. Nem eu. Mas nós temos liberdade para ser, porque Deus nos fez livres. A gente escolhe. Eu não quero ser ímpio. Deus não falou: Rogério, nesse caso eu te dou o direito de ser ímpio e mesmo assim vai ficar tudo bem. Não, não. Ele já avisou. Se você for ímpio, você vai viver assim, ó, fazendo o quê? Viver fazendo o quê? Tem gente que foge de um adultério que nunca aconteceu e nunca vai acontecer. Tem gente que foge de uma traição na amizade, que falei de adultério, que nunca aconteceu e nunca vai acontecer. Tem gente que foge de uma rejeição, aquela pessoa vai me rejeitar um dia, que nunca vai acontecer. Tem gente que foge de um futuro que ela criou na cabeça dela, que nunca vai acontecer. Eu começo fazendo uma reflexão, uma pergunta: do que você está fugindo? Do que e de quem estamos fugindo? Aí eu estou fugindo porque eu tenho medo de ser gordo, e nem viu que já é. Gente, é umas coisas. Estou fugindo de ser pobre. Nem vou perguntar. Gente, o que eu estou falando aqui faz sentido? Ímpio. Ele não tem fé. A vida dele, para ele, é aquilo e acabou. Mas eu vou mostrar hoje para você pela palavra que a tua vida não é isso e acabou. Deus tem planos maiores, mais nobres e melhores para mim e para você. Mas a gente tem que deixar a impiedade. Porque mesmo não sendo ímpio, muitas vezes eu me comporto como um. Eu já fui o primeiro, mais alguém? Mesmo não sendo, muitas vezes eu ajo como ímpio. Eu me comporto como ímpio, eu penso como ímpio. Eu acho que aquela pessoa está de marca. Não, gente, tem gente que não dá nem para descrever como complexado. Porque se a palavra complexada souber que você usou complexado naquela pessoa, o complexo se revolta. Tem gente que tem a síndrome da perseguição. Tem gente que já está pensando: se vai me perguntar depois, se vai mandar uma mensagem para mim depois e perguntar se eu estava falando de você. Não, eu não estou falando de você, eu estou falando com você. Deus está falando com você e comigo. E se Ele está falando com a gente, é da gente, sim. E se essa palavra chegou para a gente, é para a gente, sim. Nem precisa mandar mensagem perguntando. É para você, é de você. Só que deixa eu acalmar você, também é de mim e é para mim. Está na hora de ser livre de verdade. A cesta da libertação da semana que vem já começou hoje aqui. Porque Deus, quando dá uma visão, Ele começa a acelerar. E esse ano é aceleração. Quem for sábio vai colar em tudo esse ano. Porque oportunidade, não perde oportunidade, leveza. Ixi, eu estou leve, irmãos. O Zé Paulo já ouviu algumas vezes, a pastora Lindinha já ouviu, outras pessoas já ouviram. Alguém vem falar comigo: pastor, ei, isso não vai contribuir com a leveza. Eu tenho uma direção de Deus. Acabou. Pastor, você vai acertar todas? Não. Infelizmente ainda erro, errei e sei que ainda vou errar. Não de propósito, mas ainda vou errar. Mas eu estou lutando para pegar a visão de Deus. Eu estou no ano de renovação. E dentro desse ano, Deus tem oportunidades, leveza e velocidade. As oportunidades são para quem larga as cargas velhas, o medo velho, as dúvidas velhas. E aí Deus vai te dar velocidade. Agora, quem não quer largar a carga velha, não vai agarrar a oportunidade. A coisa vai demorar. E você vai dizer: está vendo? Não está vendo, não. A coisa não acelerou, porque você está carregando um peso que não é de Deus para você.
Fogem os ímpios. A vida deles é uma fuga. Está fugindo da decepção, está fugindo da frustração, está fugindo de se sentir rejeitado. Não faz mais amizade. Não se apresenta para servir. Não se dispõe. Não fala de Jesus para ninguém. Por quê? Porque ele já tem um pré-conceito. Tem um trauma. Tem um bloqueio. Já rotulou todo mundo, já julgou. Segundo uma decepção, uma dor ou uma história que viveu ou que viveram. E agora passa a vida fugindo. Pedro fugiu. Pedro fez o quê? Fugiu de Jesus. Porque não se achava mais digno de ser discípulo do mestre. Já que eu neguei, já que eu olhei nos olhos dele e ainda praguejei, eu não posso servi-lo mais, eu tenho que fugir. Para onde você vai, Pedro? A única coisa que eu sei fazer na vida é pescar, eu vou voltar a ser pescador. O diabo não precisa nos derrubar de uma vez. Ele tem paciência para ir arrancando camada por camada. Ele faz o Pedro ficar longe de Jesus. Esse Pedro longe de Jesus fala, não sei fazer outra coisa, não sei pescar, então ele vai pescar. E dali se continua. Se Jesus não vai até ele, é um abismo chamando outro abismo. O problema não é o Pedro pescar. O problema é por que Pedro foi pescar. Pastor, claro que o problema é o Pedro pescar. Eu tinha que ter feito a pergunta. Vamos lá. Quem, de verdade, quem acha que o problema foi o Pedro pescar? Levanta a mão. Ninguém, porque eu acabei da letra, né? E por que não foi o problema o Pedro pescar, João? Já que você não acha. Fala para mim. E onde que você tira a certeza que Jesus não teve problema com o fato dele pescar? Porque Jesus entra no barco e proporciona uma pesca maravilhosa. Eu sou casado. Aí eu me decepcionei com a minha esposa. Aí eu fico rodeando uma casa de prostituição, mas não entro. E fico rodeando. É um problema eu estar ali? É um problema eu estar ali? Sim, a Bíblia manda fugir da aparência do mal. Já começa por aí. Você consegue imaginar em algum cenário Jesus chegar até mim e falar, Rogério, fica tranquilo, entra, vai lá, se relaciona com uma ou duas mulheres, depois você volta para casa e cuida da sua família. Você imagina Jesus fazendo isso? Então ele não vai entrar no barco e proporcionar uma pesca maravilhosa, se a pesca é o problema. Como ele não vai me levar para dentro de uma casa de prostituição e me levar a me prostituir, porque aquilo é um problema. Deu para entender? Todo mundo entendeu, gente? Todo mundo entendeu? Jesus entra e proporciona a pesca. E diz, Pedro, pescar não é problema. Fugir de mim é. Pedro, pescar não é problema. Duvidar de mim é. Quando Pedro, precipitado, Pedro sabe tudo. O mestre de vocês não paga o imposto? Qual a resposta de Pedro? Claro que ele paga. Mas Jesus tinha que pagar imposto? Por que não? Porque ele é da linhagem de Davi. E desde que o Davi acertou aquela pedrada no Golias, que se você não assistiu no cinema, vai. Acertou aquela pedrada no meio da testa do Golias, a família dele perpetuamente está livre de imposto. Davi é dessa linhagem. Jesus é dessa linhagem. Não tem que pagar. Mas o Pedro precipitado, o eu sei tudo. Eu tenho certeza que ele paga, porque ele é muito correto, ele é isso, aquilo. Pergunta, Pedro. Porque tem uma informação ali dentro que você não sabe. Não. Aí ele volta e diz para Jesus, eu falei que o senhor paga, né? Fiz certo, né? Me dá um 10. Põe estrelinha dourada aqui. Jesus diz, Pedro, faz o seguinte, vai. Pega uma vara, pega um anzol, vai lá e pega um peixe. Dentro da boca do peixe vai ter o quê? Duas. Uma você usa para pagar o meu imposto, só para não ser motivo de escândalo. Porque agora eu não vou debater lei, eu não vou entrar com pedido de isenção de imposto a essa altura. Eu não tenho tempo para um processo legal. Agora eu só não quero dar escândalo, então eu pago. E o outro você paga o seu. Jesus usou o que mesmo para ser a fonte de provisão do imposto de Pedro e dele? Usou o quê? A pescaria, o peixe. O problema de Jesus não é com Pedro pescar. É com Pedro fugir do propósito.
É com Pedro fugir da visão. É com o Pedro que não tem coragem de reconhecer: eu errei, eu não podia agir daquele jeito, eu não podia ter sido soberbo daquele jeito, me perdoa, Senhor. Como eu tive coragem disso, me dá uma nova chance. Jesus está procurando gente com coração humilde, porque a Bíblia diz que Deus resiste, eu não aceito, eu não vou tolerar soberbos, mas eu dou graça ao humilde. Davi foi humilde quando pecou, Saul foi soberbo. Um continuou rei e foi chamado homem segundo o coração de Deus. O outro, além de viver problema, ele ainda trouxe problema para a sua descendência. E nós vamos falar disso hoje. As nossas escolhas, as nossas decisões afetam nossa descendência, afetam nossa família. Quem quer uma família abençoada? Então pensa bem, se você vai fugir ou se vai permanecer. Segundo o livro de Samuel, capítulo 4. Vamos comigo lá. A irmã Cida mandou um recado que ela está apta a voar. Obrigado, irmã Cida. Ela está ligada no online e mandou: estou apta, pastor, a voar. Segundo o livro de Samuel, capítulo 4. Eu não vou ler todo o texto, não. Vem comigo aqui no verso 4, vai. Jonatas, filho de quem? Filho de quem? Saul. Tinha um filho chamado... Vocês não estão lendo a Bíblia não? Vocês estão com medo? Ah, é que eles puseram a tradução errada, aí vocês me derrubam, né? Tinha um filho chamado Mefibosete, que ficou aleijado quando era o quê? Criança. Mefibosete tinha 5 anos, quando chegou de Jezreel a notícia de que Saul e Jonatas haviam sido mortos na batalha. Ao ouvir isso, a ama do menino, a cuidadora, a babá, o tomou nos braços e fez o quê? Fugiu. Mas aí tem um problema. Na pressa, porém, deixou cair. E ele ficou como? Em nome de Jesus, que hoje seja o dia de levantar o que estava caído na nossa vida. O que a gente derrubou por pressa? O que a gente derrubou por medo? O que a gente derrubou por precipitação, por desespero? Mefibosete, a sua ama, a sua babá, na pressa, no medo, no desespero, na insegurança, sai correndo para salvá-lo. Isso é nobre, é muito nobre. Mas ela deixa ele, e com isso ele fica aleijado. Mefibosete era filho de quem mesmo? Que era filho? Então, Mefibosete tinha tudo para ser o quê? Rei. Ele é filho do primogênito de Saul, e é o primogênito de Jonatas, que é o primogênito de Saul. Bom, mais 2 gerações, o reinado é meu. O nível de sonho que essa criança podia ter era alto ou baixo? E agora é só um aleijado, vivendo numa terra de miséria. Cuidado com quem você deixa conduzir. Nossa, que mensagem, gente. Cuidado com quem você deixa conduzir a sua vida. Porque por mais bem intencionado que esteja, quem não tem estrutura para correr, vai cair ou vai deixar cair. E o caído pode se tornar aleijado e passar o resto da vida se arrastando, porque confiou sua segurança, seu futuro, sua vida, nas mãos de alguém que, por mais bem intencionado, Beto e Pri, que tivesse, não era bem estruturado para correr naquele momento. Era melhor andar rápido, era melhor pedir alguém que corresse com o menino, mas ela quis correr com o menino com a melhor das intenções, igual a gente procura às vezes alguém para desabafar com a melhor das intenções, mas a pessoa não tem estrutura, e ela vai deixar você cair, e uma área da tua vida pode ficar aleijada e nunca mais voltar a funcionar como deveria, como foi criado para a glória de Deus. Então cuidado com em quem você projeta a sua segurança. Não, esse amigo, essa amiga, essa pessoa, esse isso, esse aquilo. Ei, cuidado. Confie em Deus.
Mefibosete cresce aleijado, num lugar de miséria, e não foi porque alguém quis o mal dele, quiseram o bem dele, mas não tinham capacidade, não tinham estrutura para aquilo. Cuidado com gente que gosta de estar sempre na roda falando de gente, porque ali não tem nem capacidade, nem estrutura e nem caráter. Sempre vai sair algum aleijado dali, alguém que fala assim, não sirvo mais no ministério, alguém que diz assim, não falo mais com aquela pessoa, alguém que fala assim, desisto do casamento. O que nós estamos produzindo? Futuro reis, que estão se tornando aleijados? Eu vou meditar mais nessa palavra. Hoje não dá tempo de falar tudo. Mas tem uma revelação tremenda aqui. Deus colocou algo precioso em cada um de nós aqui. Cuidado para não deixar cair o que Deus te deu para carregar. Porque não é só sobre um filho, uma filha. É sobre um propósito. Posso falar, gente? Há quanto tempo você não serve no ministério que Deus te chamou? Há quanto tempo você é um Mefibosete aleijado? Não me conta a sua desculpa. Só me mostra quando que Deus te deu uma palavra que era para você tirar a mão do arado. Que não era para você servir, que era para deixar meia dúzia se matar aqui dentro. Me mostra. E eu vou crer. Mas, por favor, seja bíblico comigo. Porque graças a Deus, a família de Cristo, só na família de Cristo, são 12 anos e meio, depois nós vamos fazer 12 anos e 12 meses, 13 meses, 15 meses, 20 meses, até fazer 14 anos. Só entendedores que vão entender, o resto fica fazendo conta aí. Sempre procurei ser bíblico. Nunca fui perfeito, mas sempre bíblico. Então, por favor, embase sua justificativa na Bíblia. Porque a sua história e a minha história dão justificativas para a gente. Mas Deus dá uma direção. Eu quero viver por direção e não por justificativa. A minha história me enche de justificativas. O tanto que eu já fui traído, o tanto que eu já me decepcionei, o tanto que eu já confiei nos outros, o tanto que isso, o tanto que aquilo. Mas eu preciso viver por direção. Deus me dá direção. Você está nessa comigo? Então hoje, descarta a justificativa, para não falar desculpa, tá? E volta para a mesa do rei. Porque não adianta dizer o conteúdo que você tem. Com todo esse conteúdo, está vivendo como mendigo espiritual, como mendigo emocional. Mefibosete tem linhagem real, e ninguém pode tirar isso dele. Saul e Jonatas morreram. Isso fez de Mefibosete uma criança sem pai e sem avô. Mas não fez de Mefibosete não filho de rei. Ele continua sendo filho de rei. Filho de neto de rei, filho de príncipe. Quem entende o que eu estou dizendo? Fala comigo, filho de príncipe, neto de rei. Não tem ex. Não tem ex. Ele não vai ser ex-filho de príncipe ou ex-neto de rei. O pai dele pode não estar mais reinando, o vô dele pode não estar mais reinando, o pai dele pode não ter nem assumido o trono, mas a linhagem aponta a ele. Tem uma linhagem apontando você, e essa linhagem vem de Jesus. Apocalipse 5, versos 9 e 10, põe para mim por favor. Apocalipse 5, versos 9 e 10 diz: entoava um cântico novo com essas palavras: tu és digno de receber o livro, abrir os selos e lê-lo, pois foste sacrificado e com teu sangue compraste para Deus pessoas de toda a tribo, língua, povo e inclui o Brasil, inclui São Bernardo do Campo, inclui qualquer canto do Brasil e do mundo. Então eu estou dentro. Mais alguém? Então dá um glória a Deus aí. O 10 diz: tu fizeste dessas pessoas que eu estou dentro. Mais alguém? Um reino. Opa, eu sou príncipe nesse reino. Mais alguém? Você é princesa. Pelo amor de Deus, em nome do Senhor Jesus, não me venha com princesa aqui dentro. No sangue de Jesus, não, sem nenhum preconceito, só sendo bíblico. Não me venha. Ai, pastor, meu filho é um príncipe. Não faz isso. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, filho do irmão José e da irmã Maria. Um reino, mas um reino do quê?
um reino de... Você imagina um reino onde todo mundo serve a Deus? Não, não é possível. Onde todo mundo serve a Deus, onde todo mundo se entrega para Deus, onde todo mundo sacrifica a Deus. Não tem ímpio, porque o ímpio é o que não faz sacrifício. Uma das palavras do significado de ímpio é impenitente, que não pratica penitência. Penitência é sacrifício, é renúncia. Penitência, pelo amor de Deus, não é ficar se chicoteando, não. Penitência é abrir mão, é renunciar. Renuncia. Sacerdote renuncia. Por que o sacerdote tinha que renunciar a tantas coisas? Porque ele tinha um prazer maior. Quem encontra um prazer maior, renuncia a prazeres menores. Eu não tenho tempo a perder por conversa fiada, eu tenho tanto para produzir com uma vida maravilhosa. Quem entende o que eu estou falando? Não tenho tempo a perder para murmurar. Por quê? Porque eu tenho que adorar. Quem está adorando não perde tempo murmurando. Quem recebeu a palavra de Deus, quem esteve no quartinho do secreto, quem esteve no prédio lá, no 6º andar, no apartamento 6. Sabe onde que é o 6º andar, apartamento 6, o Beto? Não sabe não? Ali em São Caetano chama edifício Mateus. Aqui em São Bernardo também. No edifício Mateus, andar 6, apartamento 6, diz: entra no teu quarto em secreto. Fecha. Quem esteve lá não consegue ser negativo. Como é que eu vou ser negativo se o Filho de Deus morreu numa cruz por mim? Como é que eu vou me preparar para o pior se o Filho de Deus está construindo casa de condomínio para eu morar? Por que eu falo de condomínio? Porque eu creio que tem uns irmãos aqui que vão morar perto de mim. Eu falei uns, não todos. Não por nada, eu amo a todos. Eu não quero todo mundo como vizinho. A Luísa até desviou o olhar. Será que vai ser minha vizinha, Luísa? Sangue de Jesus tem... A Luísa não aguenta quando a gente chega aqui, irmão, começa a Bela, chora do lado do Israel, quer brincar, eu não sei o quê. Aí a Luísa está ali trabalhando a história, fala assim: nossa, estava uma paz, o pastor não vai viajar mais não. Ô Jesus, leva o pastor bastante missões com a família inteira esse ano, em nome de Jesus, amém. Perigoso Deus pôr a gente vizinho, parede com parede, Luísa, você vai ver só. Ei, como é que eu vou ser negativo se o maior construtor do universo falou que vai construir minha casa, Pri, a tua também? Tem como ser negativo? Quando acordar desanimada, lembra disso. Nossa, hoje eu estou desanimado. E caramba, enquanto eu estou aqui desanimado, Jesus está construindo uma casa para mim. Sai desânimo, Satanás, sai daqui. Jesus está construindo uma casa para mim. Fala, Jesus está construindo uma casa para mim. Se você não acredita que é para você, fala que ele está construindo para mim. Eu acredito para mim, tá? Ai, pastor, eu não acredito. Então fala: Jesus está construindo a casa para o pastor, para o Rogério, do jeito que você quiser. O que importa é que ele está construindo uma casa para mim. Ele falou: vou preparar morada para vocês. Eu não vou para o inferno. Eu não vou ficar jogado pelos cantos. Eu tenho casa. Eu tenho casa. A escritura foi lavrada no sangue de Jesus. É meu. Aleluia. Dá vontade só de pular e dar glória aqui. É que eu fico controlando aqui, o espírito do profeta é sujeito ao profeta, porque eu quero entregar a palavra. Porque senão só eu vibro e você não recebe. Por isso que eu não faço muito folia aqui. Porque eu preciso entregar para você o recado inteiro. Ei, fizeste delas um reino de sacerdotes para o nosso Deus. E elas o quê? Onde? Onde? Já começou, irmão, começa a reinar aí. O que é reinar? Governar. O medo não vai te governar mais. O ódio, a mágoa, o passado não pode mais te governar. Presta atenção que a Bíblia está dizendo. A Júlia Folador já pegou e agora você vai pegar também. Que o Cordeiro de Deus, o Filho de Deus, Jesus, foi sacrificado para que nós fôssemos feitos um reino de sacerdotes, e que com Deus nosso Pai, para o nosso Deus, nós reinaríamos sobre a terra. O que é isso? Deus te deu capacidade para governar e não mais viver desgovernado. Deus nos deu capacidade. Eu não vou viver mais desgovernado, ou governado pelo mal que me fizeram, ou governado pelos traumas, ou governado pela mágoa, ou governado pelo pré-julgamento. Não. Agora
debaixo da autoridade do sumo sacerdote, debaixo da autoridade do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, de Jesus, eu também vou reinar e também vou governar, e o reino de Deus vai ser visto aqui na terra, porque Jesus, por causa disso, disse: orem, se posicionem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, e venha o teu reino, que o reino venha sobre você, sobre a sua casa, sobre os seus negócios, sobre onde eu e você pusermos os pés. O reino de sacerdote chegou e nós vamos governar naquele lugar, segundo Cristo. Mas Mefibosete não estava governando. Volta lá no texto, segundo Samuel. Agora põe para a gente, por favor, o capítulo 18, verso 3, bem rapidinho. Os homens, porém, se opuseram: o Senhor não deve ir, disseram, se tivermos de recuar ou fugir, ou mesmo se metade de nós morrer, para eles não fará diferença, o Senhor vale por 10.000 de nós, por isso é melhor que fique na cidade, e nos envie ajuda, se for necessário. O que é isso aqui? Só para te contextualizar, porque hoje não dá tempo de eu pregar tudo que eu gostaria, tá? A gente vê na descendência de Davi a importância de se proteger aquele que tem uma palavra sobre ele. Agora a pergunta é: existe uma palavra sobre a tua vida? Não, por favor, me ajuda. Existe uma palavra de Deus sobre a tua vida? Ela está bem protegida ou desprotegida? Bem guardada ou totalmente exposta, vulnerável? Volta para o capítulo 9 agora, e eu vou terminar aí, no capítulo 9, para a gente poder orar. O verso 1 diz assim, ó: certo dia, Davi perguntou. Você lembra que eu li lá um texto para vocês e falei sobre alguém que tem uma palavra? Alguém aqui tem uma palavra sobre a tua vida? E parece que talvez você esteja esquecido. Mas alguém vai se levantar e vai dizer: não. Melhor proteger isso aqui. Protege bem as promessas de Deus na tua vida. Vou dizer de novo: protege bem as promessas de Deus na tua vida. Protege bem a palavra que Ele te deu, a promessa que Ele lhe fez. Protege. Esse é o alvo do inimigo. Ele quer matar essa palavra para você viver como ímpio, fugindo. Fogem os ímpios. Por isso que o diabo quer roubar a palavra do nosso coração. O salmista falou: eu escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Protege bem a palavra, a promessa. Certo dia Davi perguntou: resta alguém da família de quem? A quem eu possa mostrar bondade por causa de Jonatas. Davi se lembra: eu tenho uma aliança com Jonatas. Eu e o Jonatas firmamos uma aliança. Quem de nós dois sobrevivesse, protegeria a família do outro. Jonatas foi leal a mim. Jonatas, filho de Saul, foi um homem de Deus. E um dia cai a ficha de Davi. Tem alguém? Será que tem alguém? Será que ficou alguém? Eu tenho uma aliança. Agora cuidado, quem não protege bem a aliança faz igual Saul, perde a coroa. Mas quem protege bem a aliança será lembrado. Protege a tua aliança com Deus, você vai ser lembrado. O verso 2 diz assim: havia um servo da família de Saul cujo nome era Ziba, e o trouxeram a Davi. Você é Ziba? Perguntou o rei. Sim, seu servo, meu senhor, respondeu Ziba. Antes de eu continuar com 2 versículos e a gente finalizar, põe o tópico aí para mim, por favor. Presta atenção aqui, são 3 tópicos hoje só. Primeiro, quebra de aliança e desonra geram o quê? Não, geram o quê? Saul quebrou uma aliança com Deus. Saul desonrou a Deus. A família dele é marcada por medo e o Mefibosete é levado às pressas, fica aleijado. Para de alejar coisas na tua vida. Quantos sonhos Deus queria ter realizado na minha e na sua vida no passado? Não foi falta de dinheiro, não foi porque ninguém se importa, às vezes foi por quebra de aliança e desonra. Às vezes foi porque a gente se posicionou como ímpio, sempre esperando o pior, sempre pensando no pior. Deus não vai depositar o melhor num vaso que está esperando o pior. Tem algum vaso de Deus hoje aqui? Aí está aqui escrito: recipiente para colher urina. Não tem aquele recipientezinho para fazer exame? Alguém vai colocar suco nele? O suco da melhor qualidade vai ser colocado nele? Mas o recipiente não é semelhante a um recipiente que você pode pôr um suco e beber? É ou não é?
Mas ele está dizendo que ele está esperando o quê? O que você está sinalizando para o céu? Que você está esperando o quê esse ano? Com as suas palavras serão justificados e com as suas palavras condenados. Eu não posso, não dá, é muito difícil, é muito isso, é muito aquilo, ninguém isso, ninguém aquilo, eu isso e os outros aquilo. E você vai colocando a descrição de que vaso você é e o que pode ser colocado em você. Irmão, Deus é bom. Hoje Deus está me usando bastante, não que nos outros dias, eu creio que usou também. Mas que tipo de recipiente eu e você estamos sendo? Que tipo de vaso para Deus? Mas filhos do devem viver com expectativa não no pior. Tem algum filho do rei? Dá glória a Deus aí. A minha expectativa está elevadíssima, eu espero o melhor, porque Deus é o melhor pai que eu podia ter, é o melhor amigo que eu podia ter, Jesus é o melhor sacrifício que eu podia receber, a palavra de Deus é a melhor palavra que eu podia ter, esse culto é o melhor culto que eu podia participar, o dia de hoje é o melhor dia que eu podia viver, porque ontem já passou e amanhã eu não sei se chega. Muda a sua mentalidade, já estou transicionando, Deus já está fazendo a ponte para metanoia de fevereiro. Nós já começamos a falar em mudança de mentalidade e tem gente que nem percebeu. Você entendeu, Luísa? Já estamos colocando um rótulo diferente no frasquinho. Não, ex vasilha de colher urina e fezes. Agora vaso de glória. Muda. Muda e muda muito. Põe o verso lá, continua só o verso 3 e o 4 e eu já finalizo. Verso 3 e 4. Então o rei lhe perguntou: resta alguém da família de Saul? Se resta, gostaria de mostrar a bondade de Deus para com ele. Um dos filhos de Jonatas ainda está vivo, respondeu Ziba. Ele é aleijado dos 2 pés. 4. Onde ele está? Perguntou o rei. Ziba respondeu: em Lodebar, na casa de Maquir, filho de Amiel. Pode continuar. Então Davi mandou buscá-lo na casa de Maquir. Vamos lá. Seu nome era Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul. Quando compareceu diante de Davi, curvou-se com o rosto no chão. Davi disse: saudações, Mefibosete. Mefibosete respondeu: aqui está seu servo, meu senhor. Não tenha medo, disse Davi, quero mostrar bondade para você por causa de Jonatas, seu pai. Vou lhe dar todas as terras que pertenciam a seu avô Saul. Restituição de Deus tem aqui para quem crê. E você comerá quando? Sempre. Onde? Você é filho do rei, você não vai comer no quartinho dos fundos. Não, tem gente que é terrível, para de se esconder, o banquete é para você. Essa é boa, dá até uma coisa, para de se esconder, o banquete é para você. Comerá sempre aqui comigo, à mesa do rei. O verso 8 diz: Mefibosete se prostrou e disse: quem é seu servo para que o Senhor mostre bondade a alguém como eu, que não vale mais do que um cão morto? Então o rei mandou chamar Ziba, servo de Saul, e disse: dei ao neto de Saul tudo o que pertencia a Saul e a sua família. Tendo muito mais para falar, eu paro por aqui. Restituição, honra, porque mesmo estando em oculto aos olhos de todo mundo, Deus está olhando e está dizendo: esse é de linhagem real, esse é de linhagem real. Para o nosso Deus celeste reino dos sacerdotes, eu sou de linhagem real. O diabo está tentando jogar um monte de contaminação, está tentando me alejar, está tentando me colocar para baixo. O diabo está tentando, às vezes usando pessoas, às vezes usando a minha mente, me sabotar, me fazer sentir inferior. E Deus está dizendo: você é o alvo do meu amor, da minha graça, dos meus projetos, das minhas promessas. Eu sacrifiquei o meu filho para fazer de você parte de um reino de sacerdotes e você vai reinar sobre a terra. Eu estou hoje aqui para dizer: Pai, pode fazer reinar, porque o teu filho está à tua disposição. Eu não vou querer ser o sabe tudo, eu quero ser o aprende tudo. Me ensina, Deus, e eu vou me assentar à tua mesa e desfrutar de tudo que o Senhor tem para mim. E ainda trago mais gente para a mesa, como estou fazendo hoje, para mais gente desfrutar do banquete que o Pai tem para os filhos. Isso é paternidade. Não tenha medo, você é filho. Não se sinta inferior, você é filho. Pô, top para a gente poder orar. Presta atenção nisso aqui. Deus restaura. O que Deus restaurou na vida do Mefibosete? Bem forte. Identidade, herança, terra e posição. Identidade, você é filho de Jonatas, eu tinha aliança com seu pai. Herança, as terras que eram de Saul voltam para ele. E posição, ele vai comer na mesa do...
Chega de medo, somos filhos. Quem crê nisso, dá um glória a Deus e aplauda o Senhor Jesus. Aleluia, você é filho.